Olá a todos, meu nome é Fernanda Ribeiro, sou mestranda em musicologia pela Universidade de São Paulo, orientada pela professora doutora Mônica Lucas. O tema da minha comunicação é um dos desdobramentos da minha pesquisa de mestrado, que envolve uma tradução comentada do tratado Remarques curieuses sur l'art de bien chanter, que eu traduzo como Comentários curiosos sobre a arte de bem cantar. O autor Bertrand de Bassilly foi um célebre cantor, professor de canto e compositor atuante em Paris no século XVII. A obra foi publicada em 1668 e seu tratado foi a primeira obra em língua francesa a tratar especificamente sobre canto e também o único tratado de canto que a França viu ao longo de todo o século XVII. Bassilly, no seu texto, versa sobre diversos aspectos do canto, sobre o que é uma boa voz, sobre como procurar um bom professor de canto. Ele fornece também uma lista extensa de agréments, dos ornamentos do canto. E no cerne do texto, que é a segunda e a terceira parte, Bassilly fornece regras bem detalhadas para a boa pronúncia da língua francesa declamada e cantada, que era bastante diferente do francês conversacional do período, e constrói um sistema bem intrincado para a identificação e tratamento das sílabas longas e curtas do idioma francês, bem na tradição da poesia latina. Aí estaria o cerne do bem cantar, porque só o cantor que tivesse esse conhecimento das sílabas longas e curtas poderia obedecer à prosódia do texto poético, ser bem compreendido e ornamentar adequadamente de acordo com a duração da sílaba. Então haveria sílabas que se prestariam mais à ornamentação e outras que não. Nessa comunicação, eu pretendo enfocar os comentários curiosos do Bassilly sob o ponto de vista do público ao qual o tratado se destinava, que era a sociedade cortesã parisiense. Eu pretendo observar, então, um pouco mais de perto de que maneira os códigos de conduta, de sociabilidade, as maneiras de conversação, os valores dessa sociedade afetavam a concepção do que era um bom canto, do que era um canto belo e do que era o gosto francês para a música, e da maneira que foi codificado no Tratado de Bassilly. O objeto desse tratado é o canto das airs de cour. Air de cour é um termo guarda-chuva que envolve vários tipos de peça vocal, geralmente de duração curta, de linhas vocais não muito complexas, de tessitura não muito grande, bastante destinadas a um canto amador. Esse gênero floresceu no fim do século XVI como um gênero polifônico, mas foi se modificando ao longo do século XVII para se tornar uma peça vocal solo, acompanhada geralmente de alaúde, mas podendo ter outros instrumentos também, viola da gamba, violinos, flautas, entre outros. E a temática dos textos é, via de regra, pastoril e amorosa, focada na expressão de afetos ternos. A air de cour tem forma estrófica e se praticava os doubles, que eram a repetição de cada estrofe com uma ornamentação bastante profusa. E o principal contexto em que se cantava essas air de cour era, no século XVII, um tipo de reunião social que foi chamada de salons ou ruelles. Eram reuniões de cortesãos e burgueses e artistas, escolhidos a dedo por anfitriãs, mulheres, geralmente, mulheres nobres, que escolhiam as pessoas pelos méritos, né? Então, vários escritores famosos da época, La Rochefoucauld, La Fontaine, frequentavam essas reuniões, liam nessas reuniões e colocavam para o escrutínio geral as suas obras que ainda não tinham sido publicadas. E ali se praticava também a arte do canto, esse canto cortesão, amador.
Vale lembrar que o Cortegiano, do Baldassare Castiglione, nessa época já tinha sido traduzido para o francês, já tinha circulado bastante, feito bastante sucesso, e inclusive ganhado versões locais, como um tratado do Nicolas Faré, que se chama L'art de plaire à la cour, a arte de agradar na corte. Então, nesse âmbito social, estavam em vogas essas concepções relacionadas ao cortesão perfeito, às habilidades que ele deveria ter, a sprezzatura, né, que para os franceses pode ser négligence ou grâce, a arte de esconder o artifício, de ter várias habilidades, mas fazer com que nada pareça muito artificioso. E ali se praticava a conversa polida, agradável, que deveria ser leve, sempre, sem polêmica, comedida, racional, mais graciosa, né? Não árida, e, acima de tudo, tecida de acordo com as regras do decoro, ou seja, a adequação do discurso à ocasião, ao interlocutor, à própria condição social, à própria condição de gênero, às condições dos que estão conversando com você também. Então, em tudo isso, a gente vê uma transposição das perceptivas da retórica clássica à arte da conversação. É como se o bom orador se tivesse transformado no bom conversador. E é para esse contexto social cortesão que Bassii escreve, então, os seus comentários curiosos. Essas pessoas se nomeavam, a partir da década de 1630, com um termo que era les honnêtes gens, as pessoas honestas. Para entender um pouco melhor o que seria essa honestidade, honnêteté, eu recorri à primeira edição do Dictionnaire de l'Académie Française, de 1694, que diz que honnête, né, honesto. Honesto é alguém virtuoso, conforme a honra e a virtude. Significa também conveniente à razão, decoroso em relação à condição, profissão e à idade das pessoas. Civilizado, cortês, polido. Honnête compreende todas as qualidades agradáveis que um homem pode ter na vida em sociedade. As maneiras do mundo. Honnête homme não quer dizer outra coisa que não um homem galante, de boa conversação, de boa companhia. E a honnête femme, que é a mulher honesta, além de tudo isso, deveria ser casta e virtuosa. Então, esses eram os principais valores desse extrato social. Então, Bassii, escrevendo para esse público de nobres e notáveis, escreve também para os mestres de canto que ensinariam essa arte a esses nobres e notáveis, porque os mestres deveriam ser bem instruídos também, para ensinar um canto tão polido quanto essa conversação que se praticava na corte. Levando em conta, então, esse contexto, nós podemos ver que o fato de Bassii priorizar elementos de pronúncia e de declamação em seu tratado não é fortuito, dada a importância desses elementos da conversa, do discurso para o seu público. Sobre o Bassii, sobre a sua biografia, pouco nós sabemos. Nós sabemos que ele foi ordenado padre aos 26 anos e por isso ele nunca teve um cargo na corte. Ele era um padre que não exercia o sacerdócio, que tirava o seu sustento das aulas de canto e de um trabalho bem extenso como editor musical. E inclusive não assinava com o próprio nome. Às vezes deixava no anonimato ou assinava com as próprias iniciais todas as suas publicações, porque não era permitido aos clérigos publicar obras que não fossem religiosas. Então, embora o Bassii nunca tenha tido um cargo na corte de Luís XIII ou XIV, o seu professor de canto foi alguém que foi visto pelos seus contemporâneos como a epítome do cortesão perfeito. E, mais ainda, do cortesão cantor perfeito. Esse professor se chamava Pierre Danière, ele era um cantor amador muito célebre na corte de Luís XIII, que havia viajado para a Itália na década de 1630 e tomado contato com o canto da ópera, das primeiras produções de ópera, que estavam florescendo em Roma nessa época.
Então, Nier passa um tempo na Itália, aprende com os cantores a maneira italiana de canto e, de volta à França, ele junta esses elementos que havia aprendido à maneira francesa de se cantar, também que obteve o aplauso de toda a boa sociedade, como relata um gambista chamado André Morgard, em 1639. Mas que elementos seriam esses que o Nier teria retirado da maneira italiana de canto? Justamente o apreço pela boa declamação, pela clareza do texto e pela prosódia, que não eram uma preocupação tão grande no canto francês do período e fizeram uma verdadeira revolução na maneira de cantar. Então ele adaptou esses elementos ao gosto francês, que não prezava, como a ópera italiana, pela expressão de fortes paixões, por um certo virtuosismo vocal que estava se desenvolvendo, mas sim prezava por ideais de comedimento, de graça, de simplicidade, de honestidade, de decoro, né? Bem na mentalidade dos honnêtes gens. Então, falando de gosto, o conceito de gosto foi definido em 1663 num texto sobre poesia do Abade d'Aubignac como um senso comum bem instruído. O gosto seria a junção do consenso construído por essa conversação polida das pessoas honestas ao conhecimento das regras da arte. Então, o gosto dessa boa sociedade a quem o Nier tanto agradou com a sua reforma do canto envolvia ideais tanto morais quanto estéticos. É como se os valores, os códigos de conduta do honnête homme, polidez, politesse, graça, negligence, todas essas coisas deveriam ser aplicadas na vida e também no canto. E o honnête homme se opunha à figura do pedant ou savant, que seria o filósofo, como eles chamavam meio derogatoriamente até, a pessoa especializada demais em alguma coisa que não sabia falar de uma forma que fosse agradável, que não fosse árida. E se opunha também ao profissional. O cortesão amador não queria de jeito nenhum ser confundido com um cantor profissional. Bassi fala exatamente sobre isso no seu tratado, que não havia coisa mais odiosa para as pessoas do que ser confundida com um profissional. Porque o cortesão perfeito deveria dominar muitas artes, mas todas num nível que não envolvesse demonstrações exageradas de virtuosismo ou que não envolvesse transparecer algum esforço no que se estava fazendo, né? O equilíbrio, o comedimento e a naturalidade eram os valores supremos. Então, nesse período, a linguagem da honnêteté, da honestidade, permeava os discursos sobre arte. Valores morais permeavam valores estéticos. O decoro deveria ser o elemento regulador na sociabilidade e na arte. Então, qualquer comportamento destoante, qualquer singularidade, qualquer exagero seriam violações do decoro. Esse decoro também requeria um controle das emoções, e tal controle era visto como ausente da música operística italiana, com seus arroubos de paixões violentas demais. E também envolvia a profissionalização dos cantores, né, padecendo de exageros vocais, contrários a essa graça e a naturalidade e ao comedimento das paixões da música francesa. Um autor que já era velhinho no começo do século XVIII, chamado Le Cerf de la Vieuville, escreve um texto muito interessante em que ele compara a música italiana à francesa, e para a gente entender um pouco esse imbricamento de valores morais e juízos estéticos, o Le Cerf compara a música italiana a uma velha coquette cheia de pó de arroz, de rouge, de pintas falsas, vestida magnificamente ornada, mas também artificiosamente ornada, e afetada, sorrindo, fazendo caretas por todo lado. Então, incrível, mas sem verdade, sem simplicidade.
enquanto a música francesa seria uma jovem modesta, de beleza natural, de faces rosadas, sempre bem vestida, mas que preferiria pecar pela negligência do que pelo excesso. Aqui, mais uma vez, incluindo valores de gênero, né? Essa junção de valores morais a ideais estéticos. Então, o Bassi, nos primeiros capítulos do tratado, postula que a função da música seria agradar, delectare a audiência, encantar os ouvidos, e para isso ele defende um canto delicado, de acordo com o decoro da câmara, da ruelle, não com o decoro do teatro. Ele preferia abertamente as vozes pequenas, que fossem mais capazes de executar com agilidade, com destreza, os ornamentos necessários ao canto, porque sem esses ornamentos, sem a maneira de bem cantar, a arte do canto não poderia agradar verdadeiramente. Bassi reafirma a necessidade de instrução nas letras, a mínima que seja, e ele procura contribuir para que os mestres de canto tenham um pouco mais de instrução nesse sentido, porque se ele deplora, né, que não se sabia identificar nem o que era um sujeito, um verbo, um artigo, e sem isso não seria possível identificar as estruturas da língua suficientemente bem para entender o texto e para ornamentá-lo de maneira adequada. Os comentários do Bassi, especialmente nos primeiros capítulos, podem ser lidos como, então, princípios de um canto polido, adequado ao decoro da ruelle, onde muito volume vocal não era nem necessário nem desejado. Um canto informado por esse conhecimento das letras, uma vez que não basta cantar, é preciso falar bem, conversar bem, ser bom orador. Então, as habilidades do canto não envolvem só a voz, mas o bom senso e o decoro dessa sociabilidade cortesã, unido ao aprendizado das regras, né? O bom gosto, o bom senso, unido às regras. E as regras Bassi oferece de monte, dizendo inclusive que ele as oferece porque para uma pessoa que tenha o bom gosto naturalmente, haverá 1000 outras que não o terão, que o terão péssimo, inclusive acharão que tem. Por fim, poucos anos depois da primeira edição do Tratado do Bassi, em 1673, estrearia a ópera Cadmus et Hermione, a primeira tragédie en musique de Jean-Baptiste Lully. Lully, ele mesmo um italiano, radicado desde a juventude na França, foi o grande criador da maneira francesa de fazer ópera, que obteve um grande sucesso, como o grande divertimento da corte de Luís XIV. E, ao mesmo tempo em que surge esse novo divertimento, as tradições do canto, das ruelles, das aires de cour, defendidas pelo Bassi, estão se desvanecendo. Então, o tratado pode ser lido como um documento de concepções de canto que já estava em seu ocaso, como ele mesmo próprio lamenta, né, dizendo que as pessoas que eram as guardiãs dessa maneira de cantar estavam envelhecendo e que talvez não haveria outras para continuar. E isso para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, né? O La Fontaine mesmo escreveu um longo poema em homenagem ao Pierre Danier, professor do Bassi, louvando como o cantor perfeito, o homem polido perfeito, e deplorando os exageros, os maquinários, toda aquela parafernália que ele via como parte da ópera. Então, as práticas do canto operístico de Lully suplantaram a escola de Nier e Bassi, muito embora tenha havido também continuidades entre essas duas tradições, especialmente no que diz respeito à boa pronúncia e declamação, que permaneceu uma preocupação dos franceses durante os próximos séculos. Eu finalizo a minha fala, então, com uma citação novamente do Le Cerf de la Vieuville, que em 1704 escreve que as aires de cour seriam como um buquê de violetas, e a música de Lully, operística, seria como um buquê de jasmim. Esse buquê de jasmim teria um odor mais acentuado do que o das violetas, apenas. Mas os dois seriam buquês. Eu espero ter, então,
nesses poucos minutos, ter lançado alguma luz em relação aos códigos da ONET-T, de que maneira esses códigos de conduta cortesãos formaram o gosto francês e a prática de canto que é codificada pelo Bassier, que é o buquê de violetas, de odor suave, justamente nesses últimos anos, antes da emergência da ópera francesa. Muito obrigada.